Camila, que projeto incrível, é uma forma que todos nós podemos e devemos ser transformadores sociais. Eu vou agora para a entrevista do professor Vitor Miciato, ele é doutor em História pelo Mackenzie de Brasília. Muito obrigada, professor, por estar aqui conosco. A gente sabe do seu tempo, né? O professor é também membro do grupo de estudos e pesquisas psicossociais sobre desenvolvimento humano e intelectuais e políticas nas Américas, né? E aí ele vem falando muito em vários eventos, nas suas aulas, que são muito disputadas, sobre a pandemia e o dilema da classe média. Fala-se muito, professores, que a pandemia deve derrubar a classe média brasileira, e você, como um historiador atento a esses fenômenos, já estudando socialmente do ponto de vista da história, tudo que acontece não só com as classes sociais impactadas pela pandemia no Brasil, mas no mundo, pode nos trazer esperança ou desespero. O que está por vir? Muito obrigada pelo seu tempo. Boa noite. Olá, boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer muito a presença aqui. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar participando aqui com vocês. Então, é um prazer enorme. Em relação à classe média, pois nós estamos vivendo um grande dilema, né? Como está bem posto aí no letreiro, né? Por que um grande dilema? A redução da classe média, ela já é um fenômeno que ocorre de algumas décadas para trás. Quando nós pensamos, por exemplo, as revoluções culturais que ocorreram a partir da década de 60, né? Eu vi que você estava falando do papel da mulher na sociedade, né? O quanto isso transformou a sociedade, né? Isso também transformou o perfil da classe média, mas na pandemia nós estamos visualizando uma queda vertiginosa do número de natalidade no Brasil. E isso impacta diretamente no que nós podemos pensar em termos de classe média, porque quando a gente pensa em classe média, é lógico, tem vários conceitos para a classe média, é um conceito muito amplo, existem denominações mais voltadas para o lado econômico, mais para o lado histórico-cultural, mas eu estou falando aqui de uma classe média que vai unir essas duas perspectivas, tanto a questão econômica quanto a questão cultural. Então, aí eu estou falando tanto da classe média mais tradicional, quanto da chamada nova classe média, que foi incorporada por alguns autores a partir principalmente dos governos Lula, né, na década passada. Bom, então, o que está acontecendo na pandemia? A classe média está diminuindo em número de tamanho, perfil e também de extrato socioeconômico. A classe média, que chegou a flutuar para cima de 50% da sociedade brasileira, com a pandemia, com os efeitos econômicos e sociais da pandemia, ela voltou a retroceder. E isso é um aspecto não só no Brasil, né? É um aspecto global. Basta ver, por exemplo, que o Joe Biden, num dos seus principais discursos até aqui para o Congresso americano, vai defender a luta à volta de uma classe média nos Estados Unidos, transformar novamente os Estados Unidos num país de classe média. E isso é a grande crise dos países ocidentais, né? Nós estamos perdendo muito do nosso poder econômico para o mundo oriental, e com isso, aquilo que nos forjou enquanto sociedade ocidental a partir do século XIX, que é uma sociedade de classe média, e quando eu falo uma sociedade de classe média, eu estou falando em horas de sono, eu estou falando em número de filhos, eu estou falando em alguns hábitos culturais, na manhã, na tarde, na noite, que estão se diluindo. E a partir disso, a gente está vendo novos tipos de família, evidentemente, novos tipos de inserções sociais, mas aquilo que nós pensamos enquanto classe média está entrando em crise. E aí a gente pode falar tanto do lado econômico, cultural, quanto também da questão demográfica, que no século XXI, de uma certa forma, está fazendo com que o homem adulto e a mulher adulta olhem para o mundo e não visualizem necessariamente um mundo de classe média, né? Uma família de classe média, uma projeção de classe média. Agora, professor, além de, claro, do que o senhor citou sobre o American Way of Life, né, que é bem os Estados Unidos mesmo, e o Biden pautou muito todo o aporte trilionário de dólares, né, que vai ser investido lá, a gente percebe claramente
e vive uma nova ordem mundial baseada em pilares que são, sim, acima de tudo econômico, porque tudo ainda e vai continuar para sempre em torno do dinheiro, é business, sempre vai ser sobre negócio e sobre dinheiro, principalmente nessa organização de classes, mas a gente vê também que talvez vai ser difícil ver uma nova divisão, talvez o olhar de, tudo bem, os miseráveis vão continuar existindo, que no Brasil aumentou novamente, a gente teve um achatamento das pessoas famintas, né, dos miseráveis há 10 anos. Eu lembro que há 10 anos o Brasil estava bem perto de ultrapassar a França como a quinta maior economia mundial, né, impulsionado aí por vários contextos econômicos. E aí a gente via a classe média aqui recebendo, ganhando melhor, tendo mais oportunidades, mas nunca investindo a longo prazo. Nós não somos educados, particularmente no Brasil, para fazer esse investimento, para poupar, para investir em educação. A gente sempre foi muito consumista. O restante do mundo, claro que sim, mas a minha pergunta objetivamente será que não vem por aí, diante dessa nova ordem e de alguns aspectos desse contexto que eu coloquei, um novo olhar em relação às classes, do jeito que a gente está tendo um novo olhar em relação à economia, ao capitalismo, às democracias? Será que isso não vai mudar? A gente entrando aí na terceira década do século XXI para as próximas décadas? Perfeito. A sua reflexão, sua provocação, ela é muito interessante. Porque, assim, se você visualizar o perfil da própria sociedade, ele está se modificando substancialmente numa velocidade cada vez mais rápida, né? E o Brasil, ele importou muito desse American Way of Life como quase nenhum outro país no Ocidente. O brasileiro, ele é muito consumista. A nossa noção de classe média, ela, longe de ser uma noção cultural, ela é muito voltada para a questão do consumo. E nós vínhamos de 2, 3 décadas de avanço nesse aspecto econômico. Então, assim, para ser objetivo na sua resposta, tanto a Constituição de 88, mas principalmente o Plano Real e a continuidade com os governos Lula, criaram uma cidadania muito voltada para o acesso ao consumo. E essa pandemia, ela deu uma pausa nisso. O que virá disso, né? O que virá dessa situação? Primeiro, acredito que o perfil do consumo brasileiro não se modificou. Basta ver, por exemplo, que mesmo numa grande pandemia, o mercado informal brasileiro continuou cada vez mais ativo, cada vez mais vivo. Então as pessoas foram às ruas, elas dependem desse consumo imediato para continuar tendo uma noção de existência, de pertencimento ao mundo. O que talvez se modificará as escolhas para o lado cultural e pessoal, né? Então, nesse ponto, o indivíduo, homem, mulher, ele provavelmente optará por privilegiar aspectos mais individuais, vamos por exemplos básicos, viagem, academia, planejamento a curto prazo, tá certo? Do que necessariamente uma perspectiva ampla de planejamento familiar, né? Então, quando você fala dessa questão da educação financeira, é outro ponto muito importante, porque nós não temos nas nossas salas de aula cursos voltados para uma educação financeira. Então, o novo ensino médio, que vai tentar ser instalado a partir dos próximos anos, vai tentar trazer isso de uma certa forma, porque o Brasil ficou para trás na Revolução Industrial 4.0. Então, assim, enquanto o mundo se desenvolve com novas tecnologias, nós ainda estamos numa lógica fordista de mundo. Então, o brasileiro, com essa pandemia, ele está estacionado, e os números indicam isso, né? Estacionados ou regressivos, né? Sim, por causa das dívidas, por causa do desemprego, por causa da desorganização nacional em relação a essa crise, sob todos os aspectos, né? A gente todo dia fica mais abismado como é que a gente chegou onde a gente chegou, enfim. Mas o que é mais grave também são as mudanças demográficas, né? Quando a gente olha para uma população que está envelhecendo mais e que a gente vai chegar aí perto dos 9 bilhões de pessoas em 2030, 8,5 bilhões de pessoas em 2030, que é já, a gente fica pensando nessa população mais velha e quando a gente olha
para a demografia da classe média é também assustador, né? Porque a gente não tem uma mão de obra que é qualificada, a percepção do mundo em relação ao Brasil é a percepção dos sinais que o Brasil dá, as próprias mudanças de WhatsApp Business, de tudo ligado a pagamentos, a consumo e a tudo. O Brasil, mesmo sendo um país que tem muita exclusão digital, ele é um país que consome muito, como você acabou de dizer mesmo na crise, e que ele é laboratório para essas coisas todas, né? Quer dizer, e aí a gente fica olhando para onde nós vamos, e a gente não tem a capacidade de se reinventar. Isso é preocupante do ponto de vista econômico, né? A história mostra que mesmo sem experiência, antes, com o que o mundo está vivendo hoje, a gente está em maus lençóis, professor. Ou eu estou sendo pessimista? Ou você tem uma boa notícia para a gente? Não, nós estamos numa situação delicada mesmo, né? Nós temos que encarar os fatos, como você bem colocou, para justamente começar a pensar numa nova perspectiva. Nós estamos vindo de anos do projeto voltado para a cidadania pelo consumo. Então, assim, o Brasil, ele passa por um grande dilema, porque ele não consegue estabelecer um projeto de desenvolvimento, como você bem colocou. Então, vamos pensar o seguinte, o que é necessário para crescer, para se desenvolver nesse novo mundo, nesse novo século? A primeira coisa é a acumulação de poupança. É fundamental que o Brasil tenha poupança para investir, tá certo? Tanto e aprender a investir, né? Às vezes a poupança nem é interessante, mas a gente corre outros riscos e não aprende a correr riscos, porque nós não somos educados, né, para isso. A gente quer correr risco de outra forma, mas a gente não é educado para investir. Sim, quando eu falo em poupança, eu estou falando também do dinheiro para o Estado poder investir. Sim. Então, assim, essa cultura da poupança, da educação da poupança, nós não temos. Outro problema sério, a questão da reforma administrativa. Os nossos gastos estão muito excessivos, tanto na defesa, quanto na educação, quanto na saúde, por conta da questão administrativa. Então, é fundamental criar um novo planejamento de carreira para que se estabeleça vínculos com essa mudança demográfica que você colocou muito bem. Então, nós estamos envelhecendo muito rápido, com o desenvolvimento da tecnologia e da saúde, mas um envelhecimento pobre, um envelhecimento de uma sociedade pobre e, ao mesmo tempo, sem instrução, sem educação. Então, assim, nós estabelecemos alguns parâmetros interessantes, mas a gente não consegue fazer disso um planejamento social nacional, né? Um programa nacional em que estabeleça o seguinte, que faça do nosso federalismo algo que de verdade exista. Então, assim, quais são as características da região norte, centro-oeste, nordeste, sudeste? Vamos extrair o máximo do potencial de cada região. E nós não conseguimos estabelecer essas pontes até agora. Nós somos uma república federalista onde o federalismo não funciona, onde a liberdade dos estados e dos municípios fica muito sufocada nesse nosso pacto. Então, assim, desse ponto de vista, a gente não consegue fazer com que as pessoas do nosso mercado informal aqui da praça estabeleçam um potencial econômico, um investimento, um planejamento, para que aquela barraquinha se transforme numa loja, para que aquele produto se transforme numa patente. Os nossos alunos do ensino médio, por exemplo, eles não patenteiam nada. Os nossos alunos da universidade os grandes talentos vão para fora. Então, a gente não consegue criar esse pacto em nenhum momento. E a gente está no auge da nossa demografia. Se isso não for corrigido nos próximos 10 anos, a tendência é que nós, além de continuarmos na rabeira do mundo, só exportando grãos, nós tenhamos sim um decréscimo em relação a alguns países da África, que pouca gente fala, sim, e principalmente da Ásia, que já é uma realidade. A Ásia, ela já despontou, e aí para a gente correr atrás depois fica mais difícil. Tirou da zona de conforto os Estados Unidos, né, a Ásia, né, a China em Exatamente. Especial. Mas o Brasil, ele... Pode falar, professor, desculpa. Não, o Brasil, ele até os anos 80, quando nós vivíamos numa Guerra Fria, metade do mundo estava fora da modernidade. Vivia um comunismo, estava completamente fora da modernidade capitalista. Então o Brasil usufruía muito disso. Quando cai o Muro de Berlim, quando há uma nova ordem mundial, nós temos a entrada de 50, 70 países no jogo do mercado global. E aí, para competir, ficou muito mais difícil, complexo. É muito realmente complicado. E a questão da quantidade de pessoas, né? Quer dizer, é muita gente, na verdade. Aí as pessoas que estão em casa
os nossos internautas e telespectadores podem perguntar o que isso tem a ver com empreendedorismo, com tecnologia, criatividade e inovação, que são os pilares dos conteúdos, né, do nosso programa Falando Nisso. Tem tudo a ver, porque o que o professor está falando em outras palavras poderia ser resumido para protagonismo. Ele falou da potencialidade das regiões, esse discurso não é novo para a gente, o que o professor fala, ele tem razão, ele precisa ser colocado em prática, mas comece pelo seu bairro, pela sua cidade, comprando do pequeno, se fortalecendo, não gastando com bobagem, investindo, economizando, se qualificando, investindo na qualificação permanente, né? Para você ser competitivo dentro desse ecossistema em que você atua. E quando eu falo de ecossistema, né, professor, a gente não está falando só para empreendedores, só para quem é CNPJ, para quem é MEI. A gente está falando de ser empreendedor de um projeto de sobrevivência pessoal. Por isso a questão do protagonismo, ele escala aí vários andares, dependendo de quem está nos assistindo, não é, professor? Exatamente. E é por isso que eu foco tanto na questão do Estado. Porque o brasileiro, a brasileira, na pandemia, quem vendia roupa, o que aconteceu? Pegou o Instagram, falou, não, agora eu vou trabalhar nas redes sociais. Então, assim, o brasileiro nas redes sociais, ele acaba produzindo produtos fantásticos para compra e venda. Qual que é a dificuldade? A partir do momento que esse indivíduo começa a crescer, que esse empreendedor, que essa empreendedora começa a crescer, as dificuldades aparecem por parte do Estado. Legislação, burocracia, a dificuldade para você trazer algum produto de fora, para você investir e desenvolver melhor a sua tecnologia, o seu produto. Então, tudo dificulta para que esse brasileiro e essa brasileira, que são extremamente empreendedores, né, progridam em relação à sua área e que gere concorrência, que gere, por exemplo, o Sebrae, Senac, Sesc, são iniciativas fundamentais que deveriam ser colocadas dentro da sala de aula também como uma opção. Então, a elite, ela olha assim, nossa, eu tenho uma universidade pública, e não olha também para o curso técnico, quando muitas pessoas têm um potencial gigantesco, né? E isso, da elite, classe média e os menos favorecidos. Há pouco incentivo em relação a isso. Agora, potencial nós temos. Eu brinco. E o mais importante dentro do que você falou é que o próprio período de tempo, de 4, 5 anos, dentro das academias, das universidades, ele já está sendo questionado. A gente não está falando que as universidades não têm valor, elas precisam entrar nessa corrida de serem mais rápidas e se atualizarem sobre todos os aspectos, né? Das metodologias de ensino, ao que está sendo ensinado, a atualização de mercado, a prática. E esses cursos técnicos que você bem citou, eles exatamente oferecem essa prática num período de curto menor e num custo-benefício menor, e que dá a oportunidade de você fazer qualificação contínua, né? De rapidamente você estar dentro do mercado naquilo que está sendo demandado. É realmente incrível. Você citou bem Senac, Sesc, Sebrae. Daqui a pouco eu vou entrevistar o superintendente do Sebrae, que vai falar sobre varejo e vai falar por que no Piauí mais de 60% dos empregos gerados foram gerados pela pequena e a micro e pequena empresa. Então, quer dizer, existem alternativas sendo pensadas, a gente tem só que se situar dentro dessa tempestade. Eu sou otimista, eu acho que é um momento de aprendizagem, é uma oportunidade. Por isso que foi bom conversar com você, professor. Muito obrigada. Olha, eu só tenho a agradecer mais uma vez, estou à disposição quando vocês quiserem, porque é uma alegria imensa poder estar aqui com vocês, tá ok? Muito obrigada, então, um grande abraço para quem está assistindo e tudo de bom para vocês mesmos. Muito obrigada. Tá, então, conversamos com o professor Vitor Miciato, do Mackenzie de Brasília, um professor atento a essas mudanças de classe e atento à história do mundo. A história que ele ensina é a história do hoje, claro, com essa leitura de tempo que é necessária para qualquer coisa, passado, presente e futuro, que você já tem que rodar agora.